Fala galera, beleza? Eduardo na área, trazendo mais um vídeo para o canal Vozes da Ilha 87. Mais um vídeo de pré-jogo, mais um vídeo de análise. Jogo da Série B, válido pela quarta rodada, certo galera? O Sport ele vai estar enfrentando o Avaí dentro de casa, hoje às 6 horas da noite, dia 11/4, né, no sábado. E galera, vamos lá, a gente vai estar debatendo aqui as prováveis escalações, o quadro de arbitragem, vamos estar falando de possíveis, de possível volta de jogadores, possíveis desfalques, enfim. Vamos estar falando um pouco da partida e vamos também estar trazendo a questão da transmissão, tá? Como eu já falei, o jogo vai estar ocorrendo aí às 6 horas da noite na Ilha do Retiro. Vai ter uma transmissão pelos canais ESPN e Disney e também pelo canal Gold e Rede TV, tá? Então, esse jogo tem várias opções de transmissão, tá? Dá pra gente estar analisando com calma e vendo qual lugar a gente vai assistir. Minha recomendação é TV aberta porque tem menos delay. Então, a questão da Rede TV para mim é a melhor, tá? Mas assim, vamos embora. É isso. Começando aqui também pelas prováveis escalações. Eu vou estar começando pela do Sport, tá? O Sport ele vem com provável escalação de Thiago Couto no gol, Marcelo Juiz, Marcos, Filipinho e Iago Felipe na lateral direita. Lembrando que eu tô pegando as informações aqui tudo do GE, tá, gente? Então, assim, fonte de confiança aqui é alta. Zé Gabriel, Biel e Zé Lucas formando o trio de meio-campistas. Christian Barleta, Yuri Castilho e Perotti fechando o ataque, né? Respectivamente, Barleta na direita, Perotti de centroavante e Yuri Castilho de ponta esquerda. Tá? É mais ou menos isso. Assim, galera, pode ser que o Iago Felipe ele não entre de titular na lateral direita, tá? Pode ser que ele comece no banco de reservas, porque pode ser que o Augusto Pussi volte, né? Ele teve uma torção no tornozelo e foi poupado da última partida, tá certo? E por conta disso ele é dúvida, né? Para a partida de hoje também. Ele não treinou na sexta-feira, então certamente não deve de fato estar à disposição, né? Se alguém quiser, por curiosidade, saber em relação ao Maddison, gente, eu fiquei sabendo que o Maddison ele voltaria não, né? Ele começaria a ser relacionado para as partidas a partir do jogo de quarta contra o Maranhão, né? Ele ainda está na questão da reabilitação física, preparando fisicamente para que quando ele volta ele não venha a ter lesões e problemas, tá, galera? Mas o prova do esporte é mais ou menos esse. Benevenuto já volta a ser opção para o time do esporte, tá, gente? Deve figurar no banco de reservas também. E é basicamente esse o time que deve entrar em campo hoje de Márcio Goiano, né? E aí tem algumas opções ali no banco que vem entrando até bem, né? O próprio Marlon Douglas vem entrando bem nos jogos. Enfim, o Sport tem algumas opções, o próprio Benevenuto, se tiver à disposição, pode ser uma boa opção. Enfim, vamos ficar de olho como é que vai ser a partida, né? E é isso. Agora falando da provável escalação da equipe, né, do Avaí, né, do Cauã Almeida, que foi treinador do América Mineiro ano passado, foi demitido ali no decorrer, mas passou um tempinho no América Mineiro. A provável escalação do Avaí tá com Léo Aragão no gol, Alisson, aquele mesmo que passou no Sport aqui em 2024, chegando do Cuiabá, Baldini como outro zagueiro, DG lateral esquerdo, Alisson lateral direito, Paulo Vitor, Zé Ricardo, Jean Lucas e Luiz Henrique, formando esses meia direito barra meia esquerdo e volantes, Wallace e Tylon de atacante. Os desfalques são o Daniel Penha, Pedro Cuiabá, Rafael Bilu e Wenderson, né, que estão no departamento médico, e o Avenatti, ele não viajou. Tá? Os pendurados são Baldini, DG, Wallace e Zé Ricardo. Qualquer um deles que tomarem um cartãozinho amarelo hoje estão de fora da próxima partida. O quadro de arbitragem é o Lucas Paulo Torezin, do Paraná, certo? O assistente 1 é o André Luiz de Freitas, também do Paraná. O assistente 2 é o Schumacher Marques Gomes, da Paraíba. E o quarto árbitro é o César Pereira Leite, Pernambuco. O VAR conta com José Cláudio Rocha, filho de São Paulo. Então esse é o quadro de arbitragem, essa é a provável escalação do Avaí de Cauã Almeida. Tá, galera? Assim, falando desse time do Avaí, pelo que eu já vi, não é um time tecnicamente que sobra. Tá? Tem alguns jogadores ali que tecnicamente podem dar um trabalho a mais. Tá? São eles o Zé Ricardo, que tem uma boa noção de posicionamento, vai bem ali em duelos, é o melhor volante do Avaí. É o Tylon, que é uma jovem promessa do Avaí, tá? Inclusive, se o Avaí não renovou o contrato, até onde eu tinha visto, o contrato dele se encerra no final desse ano.
Inclusive, eu acho interessante o Sport ficar de olho nesse atleta. Apesar de que deve ser uma concorrência muito grande, né? Caso ele não renove com o Avaí. Mas assim, é o destaque da equipe. Nesse ano é um jogador de muito um contra um, é habilidoso, prende a bola, finaliza bem, aparece bem no ataque. Então, assim, ficar de olho nele, é velocista, vai cair pra cima de Filipinho. Então o Filipinho tem que ficar esperto. O Luiz Henrique também é um jogador tecnicamente que tem sua qualidade, certo? Mas assim, na média do geral nesse time, gente, é fisicamente forte, sobra vontade, tecnicamente razoável, tá? Então assim, não é um jogo fácil, não é um jogo fácil. O Sport ele tem capacidade em jogadores de que você olha o time de vencer, sim, tá? Porém, é aquilo que eu falo. A gente tem que entrar 100% concentrado, a torcida tem que entrar em sintonia com o time tem que entrar em sintonia com a torcida, e a gente não pode tomar gols primeiro. Tá? Você percebe que o Sport ele tem muita dificuldade no ano inteiro quando ele toma esses gols e sai atrás. Né? Ele tem dificuldade. Normalmente não sai do empate para uma vitória. Tá? Então, assim, é de um empate para uma derrota. Então tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque esse time do Avaí é chato, velho. É aquele time que se fizer um golzinho no Sport, vai voltar, ó, vai botar 11 dentro da área. E é um time fisicamente forte, um time que tem muita vontade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse time do Avaí, tá? Porque é um time perigoso. E não à toa, eu vou até colocar aqui a tabela da classificação da Série B, só para não estar falando sem ter 100% de propriedade. Mas o Avaí ele tá na segunda colocação, atrás do Goiás, empatado em pontos com o Operário e com o Criciúma, que jogou ontem, de Eduardo Batista, e ganhou do Botafogo de São Paulo. Então é assim, galera, é um time que não é besta, tá? Já fez seus uns 7 pontinhos ali no campeonato em 3 jogos, venceu 2 e empatou 1. Então é como eu falei, não é um time besta, tá? Como eu falei, tem que tomar muito cuidado. É um time que é esperto, é um time que não deve vir para a ilha para propor jogo. Mas se o Sport ficar dando espaço, é um time que vai se aproveitar. É um time bem treinado pelo Cauã Almeida, tem estratégias bem elaboradas. E de repente, numa dessa, né, gente? O Sport pode sofrer, pode acabar saindo derrotado, pode acabar sem sair com o resultado que deveria, né? Que é a vitória, né, gente? Assim, a gente sabe que o Avaí ele vem bem realmente na temporada aí pela Série B, mas o Sport ele tem que ganhar esse tipo de jogo, cara. Porque eu não coloco, eu particularmente não coloco o Avaí como um time que vai brigar acesso. E quando eu digo brigar acesso, eu falo brigar forte, né, gente? Feito vai brigar o Goiás, feito vai brigar o Criciúma, feito vai brigar o próprio Sport, feito vai brigar o próprio Fortaleza, que deve brigar, né? Feito vai brigar o Ceará, entendeu? Então, assim, não coloco o Avaí nessa prateleira, mas ele tá na segunda prateleira ali, que é de times de que, assim, se esses times que estão na primeira vacilarem, ele dá, velho. Ele mete a porrada, entendeu? Então, assim, e de repente numa dessas pode pintar ali, brigando pra subir sim, né? Por que não? Futebol tudo pode acontecer, né, galera? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Situação de tabela, o Sport, eu acho que ele tem que vencer pra dar uma tranquilizada até no próprio torcedor, tá, galera? O Sport ele vem de 2 empates e 1 vitória na Série B. É um dos times que ainda está invicto na competição. E eu acho interessante manter essa invencibilidade. Né? O Márcio Goiano vem conseguindo manter essa invencibilidade, trazendo vitórias para o esporte aí, algo que é bem interessante. Eu vou colocar a situação de tabela para vocês aqui no meu canto direito da tela, né? Direito da tela para vocês e esquerdo meu, mas é direito de tela para vocês. E essa aí é a situação de tabela, tá, galera? O Sport ele tá na 10ª posição, tá? Com 5 pontos e 3 jogos, empatado com outra galera que tá ali acima, né? Ceará, Vila Nova e Atlético. E se ele vencer, cara, de repente esse jogo, o Avaí é duelo direto. Então ele já ultrapassaria o Avaí. Se o Goiás empata ou perde, eu acredito que ele também ultrapassa a equipe do Goiás, tá? Por conta da questão do saldo de gols. O Sport hoje tem 1, se o Goiás, por exemplo, empata, num 0-0 ali, ele passa na questão do saldo de gols. Então já ficaria interessante e iria até para uma liderança. Né? Lógico que tem outros jogos, tem o Operário para jogar. O Botafogo já jogou e perdeu para o Criciúma, que também não vai sair da 4ª posição ali se ninguém ultrapassar e etc. Mas tem Náutico, tem Ceará que vão se enfrentar, tá? Náutico e Ceará. Então, de repente, se sai aí um empatezinho nessa partida, cada um soma um ponto, o Ceará vai para 6 pontos, o Náutico vai para 7, o Sport fica acima dos dois também. Então, assim, a vitória hoje ela é importante até para criar uma massinha, começar a criar uma massinha. Pelo menos eu acho de fundamental importância tentar construir esse resultado, tá? Então, assim, o que eu espero da partida é uma partida equilibrada. Eu não espero superioridade por parte do esporte. Eu não espero um esporte extremamente dominante,
tá? Eu espero de fato uma partida equilibrada, uma partida que vai gerar oportunidades para as duas equipes e quem tiver mais competência vai ganhar o jogo, certo? E se ninguém tiver competência, obviamente vai acabar saindo um empatezinho, mas é coisa de vitória curta para quem ganhar. Vai ser vitória curta. Meu palpite é que essa partida vai ser 2-1 pro Sport, tá? Tô com essa expectativa boa, acho que o Sport tem tudo para ganhar hoje. O público, né, que o Sport divulgou recentemente, tô gravando esse vídeo de 1 hora da tarde, foi de mais de 10 mil torcedores, então assim, não deve ter um grande público na Ilha do Retiro, mas deve ter uma galerinha ali que vai para apoiar o time, etc, né? Então assim, eu espero que o Sport ele consiga de fato atingir esse resultado, é muito importante pra gente, como eu falei, começar a criar uma massinha no campeonato. Então é isso, galera. Se você assistiu esse vídeo até aqui, fortalece, deixa seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Siga o Vozes da Ilha nas outras redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok e X, vulgo Twitter. Então sigam, porque cada página tem um vulgo, tem um caminho de informações aí diferente, né? O TikTok ele volta para uma resenha, o Twitter ele já volta para algo mais informativo, o Instagram é uma mistura dos dois, então assim, é muito interessante que vocês sigam as nossas páginas e não esqueça de seguir também aqui o canal, porque a gente tem lives semanais, tá? Aqui no Vozes da Ilha e também no Sportcast 87, que eu vou deixar na descrição, que é onde a gente discute com vocês e fala abordando temas diários aí do esporte, semanais, né? Então é basicamente isso, curtir o vídeo se você assistiu até aqui. Não esquece, deixe seu comentário aí embaixo falando o que é que você acha, quais são as expectativas dessa partida, o que é que você acha desse provável time do esporte, enfim. E é isso, agradecer quem assistiu até aqui, aquele forte abraço e vou ficando por aqui.